As águas turbulentas do Mar Vermelho tornaram-se uma ameaça marítima crescente, escalando com precisão implacável nos últimos meses. Embarcações comerciais têm se tornado cada vez mais alvos principais em uma campanha sofisticada e violenta realizada pelas forças dos Houthis. Esses ataques não são atos aleatórios de pirataria, mas sim ataques bem coordenados de estilo militar que combinam táticas de guerrilha marítima com a moderna guerra de drones. Aproveita, dá o like e se inscreva no canal. Esse misto normalmente começa sob o véu do amanhecer, ou sob a cobertura do crepúsculo, quando a visibilidade é baixa e a tripulação espera uma emboscada de pequenos barcos em movimento rápido, frequentemente indistinguíveis dos barcos de pesca locais. À distância, aproximam-se do navio-alvo em alta velocidade homem por homem armado que provoca os caças. Esses barcos circulam a embarcação maior como lobos abastecendo suas presas. Em instantes eles liberam sua barragem de granadas propelidas por foguetes, também chamadas de RPGs, e fogo de armas pequenas mirando na ponte, motores e outros pontos de controle críticos, enquanto o navio está sob ataque do mar. A ameaça aumenta de cima, e drones transportadores de bombas controlados remotamente a quilômetros de distância mergulham em direção ao navio, em uma série de ataques unidirecionais. Esses veículos aéreos não tripulados são carregados com explosivos e guiados com precisão mortal em direção a áreas-chave da embarcação. As explosões resultantes ecoam pelo mar, desabilitando as comunicações, iniciando incêndios e, em alguns casos, abrindo buracos abaixo da linha d'água. Sob tal ataque implacável, a tripulação frequentemente não tem escolha, a não ser emitir pedidos de socorro e abandonar o navio. São vários incidentes assustadores, e assim que a tripulação foge, seja em um bote salva-vidas ou pulando no mar, caçadores embarcam nos navios danificados. O navio às vezes é saqueado, reaproveitado ou simplesmente deixado à deriva até afundar sob as ondas. Apenas um lembrete: esses navios modernos são projetados para não afundar. Embora nenhum navio seja verdadeiramente inafundável, compartimentos estanques criados por anteparas internas desempenham um papel crucial em ajudar as embarcações a sobreviver a danos. Esses compartimentos isolam inundações e limitam a propagação da água quando o buraco é rompido. Veja como funcionam. São paredes internas dentro do buraco do navio que o dividem em seções separadas. Vamos dar uma olhada nos compartimentos do tipo água. Quando essas anteparas são do tipo água de vedação, elas impedem que a água passe livremente entre os compartimentos se uma área do buraco for danificada. Explosivos são normalmente posicionados em pontos-chave, principalmente ao redor da proa e nas seções 1, 2, 3 e 4 do navio. Quando todas essas cargas detonam, elas podem derrubar até mesmo um navio de carga moderno em apenas algumas horas ou até minutos. A falha estrutural causada por explosões e ataques de mísseis eventualmente compromete a integridade do navio. O navio afundou com a proa primeiro, então a popa ficou quase 90 graus. Por exemplo, o navio de carga operado pela Grécia Eternity se foi atacado a caminho deste canal por Houthis, militantes sediados no Iêmen. Pelo menos 4 tripulantes foram mortos e vários outros ficaram feridos. O ataque forçou a tripulação a abandonar o navio, que ficou à deriva e sofreu danos graves antes de finalmente afundar no Mar Vermelho. Mas por que os Houthis são tão difíceis de derrotar e destruir mesmo com a superioridade aérea militar dos Estados Unidos da América? A resposta está em seu controle estratégico e na geografia complexa do Iêmen. Os Houthis dominam as regiões noroeste, incluindo a capital Sanaa. Todo o governo internacionalmente reconhecido do Iêmen controla as áreas sul e leste, com Aden servindo como sua capital temporária. As divisões territoriais são nítidas. As áreas verde representam forças alinhadas com o governo internacional, enquanto as regiões amarelas são controladas por grupos ligados à Al-Qaeda. Finalmente, as áreas vermelhas dos Houthis controlam o território, que inclui crucialmente o acesso ao Mar Vermelho, um fator-chave em sua resiliência e capacidade de interromper as rotas comerciais globais. Uma de suas estratégias mais eficazes é o uso de mísseis móveis e lançadores de drones. Em vez de depender de locais de lançamento fixos, que podem ser facilmente alvejados, eles montam mísseis balísticos de curto alcance e drones em caminhões, permitindo que disparem e se realoquem rapidamente antes de serem detectados. Essa abordagem torna os ataques preventivos muito mais difíceis e reduz a eficácia das campanhas aéreas tradicionais. Seus estoques de armas também estão espalhados por terrenos acidentados, em vez de concentrados em alguns locais. Ao descentralizar seus arsenais,
Isso minimiza os danos de bombardeios em larga escala e garante que eles sempre tenham acesso às armas mesmo após ataques repetidos. Mas os Estados Unidos da América ela tem esse grupo de ataque de 12 bilhões de dólares dos Estados Unidos que patrulha os mares. Grupo de ataque típico de porta-aviões pode ser composto de 5 a 7 desses navios no centro, já que o porta-aviões pode acomodar um máximo de 130 caças. Em cada lado estão 4 contratorpedeiros. Eles poderiam ser os contratorpedeiros da classe Burke predominantemente usados para a guerra antiaérea. Deixando-o encoraçado, na frente está um Ticonderoga cruzador SSE. Esses navios são multimissão, cobrindo guerra aérea, guerra submarina com lançamento de torpedos, apoio de fogo de superfície naval e guerra de superfície. Na retaguarda está a classe fragata, geralmente servindo como escolta leve, com foco em funções anti-superfície e antiaéreas com um grau menor de capacidade do que navios maiores. Dependendo da missão, os submarinos da classe Virginia com propulsão nuclear também podem ser adicionados ao grupo de ataque de porta-aviões para procurar e destruir navios de superfície hostis e submarinos. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em como os planos de ataque dos Estados Unidos da América funcionam no Iêmen e como os Houthis contra-atacam. Tudo começa com o monitoramento das atividades dos Houthis. As agências de inteligência dos Estados Unidos da América contam com drones e satélites MQ-9 Reaper para manter vigilância constante sobre os movimentos rebeldes. Por meio de vigilância e reconhecimento, identificam alvos-chave, incluindo locais de lançamento de mísseis, centros de comando e controle e instalações de armazenamento de armas. Assim que os alvos são identificados, as forças militares iniciam o desdobramento estratégico. Porta-aviões e navios de guerra posicionam-se criando uma presença formidável na região. Por exemplo, o USS Carl Vinson se junta ao USS Harry Truman, fortalecendo a presença naval dos Estados Unidos da América no Mar Vermelho para impedir novas agressões e proteger rotas marítimas vitais. Contudo, um grupo de ataque inteiro é reunido e pronto para ação quando a ordem é finalmente dada. A primeira onda de ataques começa com mísseis Tomahawk e outras munições guiadas de precisão. São lançados de navios de guerra, atingindo posições-chave dos Houthis em terra. Esses ataques têm como alvo infraestruturas críticas, incluindo invasores, defesas aéreas e sistemas de mísseis e drones, visando enfraquecer os Houthis e a capacidade de lançar novos ataques. Esses porta-aviões podem lançar entre 60 e 90 caças assim que os alvos forem identificados. No Iêmen, esses F-18 são lançados do porta-aviões. Antes do lançamento, o GPS, sistema de navegação, é inicialmente transferido da aeronave, fornecendo vetores de posição e velocidade dos sistemas da aeronave. Uma vez liberado da aeronave, a barragem ou bombas de barragem e a pavimentação de caminho automaticamente navegam até as coordenadas do alvo designado. Essas armas têm um impacto incrível, viajando cerca de 45 milhas aproximadamente, 72 quilômetros de profundidade em território inimigo. Com este kit convertido, tudo por uma fração do custo em comparação com estes mísseis de cruzeiro. Elas são adequadas para bunkers estacionários e locais de lançamento de mísseis, como o míssil Mohyt ou o P-15 da era soviética. Curiosamente, são bombas burras em seu modo mais preciso. O sistema JDAM produzirá um erro circular de armas, provavelmente de 5 metros ou menos durante o voo livre, quando os dados de GPS estão disponíveis. Ele usa GPS e pode ser guiado a laser até os alvos, especialmente eficaz contra ativos móveis. Esta arma busca a energia refletida do laser e é lançada com precisão, destruindo o veículo em pedaços quando atingida. Existe um submarino nuclear que pode ser posicionado muito perto da costa do Iêmen. O submarino pode permanecer submerso por quase 140 dias, esperando por alvos a muitos quilômetros de distância, e atingir estes alvos. A razão para usar este submarino é mirar em inimigos que se tornam móveis. Após disparar foguetes, normalmente após 2 horas ou mais, esta estratégia permite que os mísseis de cruzeiro de movimento lento atinjam seu alvo muito mais rápido. É por isso que esses submarinos estão estacionados bem perto da fronteira. O submarino subirá a uma profundidade designada e quando estiver pronto para o lançamento, ele abrirá a escotilha e o selo protetor se romperá. O ar comprimido de alta pressão é bombeado para os tubos, e isso é usado para ejetar os mísseis Tomahawk. A ponta do míssil emergirá acima da superfície da água e os propulsores do foguete disparam e impulsionam o míssil em seu caminho. Os propulsores caem assim que o míssil estiver fora da água. O motor principal do míssil Tomahawk será acionado e então ele abrirá suas asas. Neste estágio, o míssil se torna um cruzador e voa em direção ao alvo designado e tem um impacto destruindo quase qualquer lançador, desde que seja estacionário. Mas a onda final são esses caças F-18 Multirole, para lançar armas guiadas de precisão em alvos menores, como o AGM-88 ou uma das bombas guiadas mais comumente usadas. A munição conjunta de ataque direto, quando atualizada,
é chamada de barragem J guiada a laser, dividindo-a em pedaços menores. Esta é essencialmente uma bomba burra atualizada com um kit de orientação, transformando-a em uma munição voadora inteligente. Mas é aqui que os OTs levam vantagem no que é chamado de portão das lágrimas. Um navio de carga deve navegar por este canal estreito, uma hidrovia crucial, responsável por gerenciar aproximadamente 11% do comércio global. Este canal serve como um ponto de estrangulamento crucial para o transporte marítimo internacional, destacando seu papel fundamental no comércio internacional e na navegação de navios de todo o mundo. Atravessam esta rota estratégica, mas que provocam militantes a explorarem esta hidrovia para atacar navios e embarcações. Agora vamos examinar diferentes cenários de como eles executam esses ataques. Se um navio estiver a 80 km ou 40 milhas da terra, qual é o alcance desejado? Existe a possibilidade do míssil que eles usariam para atacar navios ser um P-21 da era soviética. O míssil antinavio de propulsão sólida e combustível líquido produzido durante a Guerra Fria é empregado para a missão de ataque. Quando lançado no primeiro estágio, o propulsor dispara por 2 a 3 segundos, após o qual no segundo estágio decola. Ele procura um alvo usando o radar analógico. Quando travado e pronto, pode destruir um navio usando uma ogiva de carga oca de navio. Isso tem o potencial de destruir ou afundar um navio de carga se atingir o ângulo certo. No segundo cenário, se envolve o uso de um míssil árabe soviético que foi reprojetado pelos iranianos, convertendo-o em um míssil antinavio. O míssil SA-2 convertido pode ser lançado a 45 km ou 28 milhas do alvo. Veja, por exemplo, o contratorpedeiro americano navegando pelo Mar Vermelho ou as forças da PWT dispararem 3 mísseis balísticos antinavio, capazes de viajar a uma velocidade de Mach 3,5 junto com 2 mísseis de cruzeiro de ataque terrestre no sul do Mar Vermelho, durante um período de 10 horas, que começou aproximadamente às 6h30 da manhã, em 26 de dezembro de 2024. Essas ações criam um impacto psicológico e interrompem as rotas comerciais. O sistema de defesa do contratorpedeiro americano entra em ação e destrói com sucesso as ameaças que se aproximam. Como resultado, não houve danos aos navios na área e nenhum ferimento foi relatado para navios maiores ou navios de guerra, como os porta-aviões ou o contratorpedeiro americano da classe Barclay. É assim que eles teriam atacado. O primeiro estágio envolve o lançamento de vários drones para sobrecarregar o sistema de defesa dos navios de guerra. No segundo estágio, alguns mísseis antinavio da era soviética, como o P-15 ou P-21, são lançados. Esses mísseis viajam a uma velocidade máxima de Mach 0,95 e podem causar um impacto quando atingidos. O terceiro estágio envolve o lançamento de mísseis terra-ar, convertidos em um míssil antinavio. Eles voam a uma velocidade de cerca de Mach 3,5, capazes de danificar seriamente um navio de guerra. O que podemos esperar a seguir? A curto prazo, é provável que o ciclo de ataques e contra-ataques permaneça. A coligação liderada pelos Estados Unidos da América continuará suas patrulhas e ataques direcionados para diminuir as capacidades dos OTs, enquanto os OTs provavelmente continuarão a tentar atacar navios, adaptando as suas táticas. A longo prazo, uma solução puramente militar parece improvável. A verdadeira solução para a crise no Mar Vermelho está intrinsecamente ligada a uma resolução política mais ampla, tanto para a guerra no Iêmen como para o conflito Israel-Palestina, que foi o catalisador original para esta escalada. Enquanto essas questões fundamentais não forem abordadas, o Mar Vermelho provavelmente permanecerá um ponto de tensão global. Este é um conflito com muitas camadas: econômica, militar e geopolítica. É uma história sobre como um grupo numa nação devastada pela guerra pode ter um impacto desproporcional na economia global, e como as grandes potências respondem a esse desafio. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e nos vemos na próxima estratégia.